então hoje não tá faltando ninguém. Ótimo. Agora falta a Camille, que não entra. Gente, Falta vou o Felipe. continuar. Tá faltando o Felipe também, não esqueci do Felipe. Ah, é o Felipe também, né, que não veio, danado, faltou. O Felipe já faltou 2 vezes já, hein? Então, ó, eu vou continuar, depois a Camille assiste o vídeo, qualquer coisa, tá bom? Beleza. Porque falta 8 minutos para terminar a aula, vocês me desculpem, tá? Pelo ocorrido. Então, vamos lá. Não, professora, acontece que todo mundo tem as caídas, às vezes. Eu tô gostando disso, porque eu tenho uma aula na sequência. Se continuar do jeito que tá aqui o modem subindo e descendo, eu não vou conseguir dar outra aula também, entendeu? Enfim, então, a gente estava falando aí do círculo de fogo, né? Então, depois vocês vão olhar lá o mapinha, né? Com o círculo de fogo, tá? Então, nessa região é encontrado bastante planícies aluviais, né? Que tem uma grande predominância de rios e também de produção de arroz. Então, a China produz muito arroz, né? E nos planaltos também tem uma parte do círculo de fogo, né? Que é o círculo onde predomina os vulcões, então, do Japão, tá? Na hidrografia, né, em rios, vamos falar um pouquinho de rios agora. Os rios da China que passam pelo Extremo Oriente são o Rio Azul, ou chamado também de Yangtze, tá? Esse rio, ele irriga as regiões mais férteis da China, e o Rio Amarelo, que é o Huanghe, é o segundo maior rio da China, onde se iniciou, então, o processo de expansão. Então, todo o processo de expansão da China, ele aconteceu por conta desses 2 rios, tá? Então, o Yangtze e o Huang, tá? Dentre essa expansão toda do território, isso aconteceu que, quando expandiu, automaticamente a economia do Extremo Oriente também expandiu, tá? Então, ele é uma das regiões, né? A gente pode dizer que todos esses países que fazem parte aí, né, do Extremo Oriente, todos eles têm uma das economias mais ricas da Ásia, tá? No território asiático, a gente tem 2 potências mundiais ricas, China e Japão, tá? A China em primeiro, como eu já havia falado no início do vídeo, e Japão é a segunda maior economia mundial, tá? Então, esses 2 países somados a Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan fazem com que essa parte Extremo Oriente seja uma das partes mais ricas do continente, tá? O Japão tem uma grande potência econômica e possui a 3ª maior economia do mundo, né? O produto interno bruto deles é o 3º maior no poder de compra. O PIB. Então, o Japão tem aí, exatamente, o Japão tem aí um poder de compra, gente, bem diferenciado de outros países, tá? Também é o 4º maior exportador, o 6º maior importador do mundo, e além de ser o único país asiático que é membro do G8, tá? Então, nenhum país asiático é membro do G8, tá? Mas eles têm aí, né, esse privilégio, tá? Vocês vão ver, então, depois uma fotinho aí de Hong Kong, que é conhecida mundialmente pela tecnologia, tá? Então, Hong Kong, ele tem ali, né, um pezinho na tecnologia, tá? O país tem uma força de segurança moderna e ampla, tá? É utilizado para autodefesa e para as funções de manutenção da paz. O Japão possui um padrão de vida muito alto, é o 11º maior IDH, tá? Com maior expectativa de vida do mundo, e a 3ª menor taxa de mortalidade infantil, então quase não morrem crianças no Japão. A China tem uma grande importância como uma grande potência e é refletida, então, através do seu papel como a 2ª maior economia do mundo. Membro permanente do Conselho de Segurança da ONU,
tá? Bem como sendo um membro de várias outras organizações, tá? Principalmente organizações multilaterais, que inclui aí a OMC, a APC, o G20, os BRICS, tá? E de uma organização também para a cooperação de Xangai, tá? Então, olha como a China, gente, é realmente importante no cenário aí econômico e mundial do país, tá? Além disso, é reconhecido também como um estado com armas nucleares, além de possuir o maior exército do mundo em número de tropas e o segundo maior orçamento de defesa. Então, a tropa chinesa é maior que a tropa dos Estados Unidos, gente. Então, por isso que não é interessante comprar uma briga com a China, né? Porque ele tem poder de armamento, tropas e tecnologia avançada. Tá? Fatores de desenvolvimento econômico. Então, ele tem uma forte centralização da política nas mãos dos partidos comunistas, mão de obra abundante e barata, vastos recursos minerais, taxas de poupança do país está em torno de 30%, tá? Contribuindo para os maciços investimentos dos bens fixos, mas apresenta ainda alguns problemas, como, por um exemplo, a crescente falta de mão de obra qualificada, aumento de dependências de recursos energéticos externos, né? Porque como a industrialização lá é muito avançada, as fábricas também são avançadas. Então, é necessário, gente, que tenha aí uma industrialização avançada e, com isso, eu uso mais energia. Então, ele acaba dependendo cada vez mais da energia de outros países, tá? E tem uma instabilidade política criada pelo enfraquecimento do controle central do Partido Comunista, tá? Então, entra aí todas as questões, né? Porque tá de saco cheio do comunismo, né? Então, o comunismo, ele vem enfraquecendo. Então, esses são um dos maiores problemas, né, que a China tem. Agricultura dessa região. 60% da população se dedica à agricultura, que visa, então, o atendimento do mercado interno. Produz aproximadamente 450 milhões de toneladas de grãos e quase meio bilhão de suínos. Por isso que o porquinho é o mais comido aí nessa região, tá? E é o maior produtor de arroz também, hortifruti granjeiros, trigo e o segundo em milho, tá? Então, aí vocês vão ver umas fotinhos que mostra aí o pessoal nas lavouras, e a gente tem também um mapinha no material que eu vou disponibilizar para vocês, da China, as principais culturas, né? Então, toda a região ali aonde tem as principais culturas. Por um exemplo, a pecuária extensiva está ali próxima às regiões de Lhasa, Yurhei, Urumqi, tá? Tá mais para essa região, tá? A gente tem as plantações de chá também, plantações de algodão, tá? E outras coisas também, plantas oleaginosas, soja, etc. Tá? Inclusive, tem uma notícia recente agora, que eu vi há pouco tempo, que vai ficar um pouco complicado para o Brasil na questão de soja, porque a China está produzindo muita soja. E os Estados Unidos estava cogitando, embora tenha aí aquele problema entre Estados Unidos e China, estava uma cogitação aí de compra de soja da China, tá? Agora, com esse problema que tem aí do Covid, a gente não sabe como vai ficar. Mas isso seria muito mal para o Brasil se os Estados Unidos passasse a comprar soja da China, tá? A nossa economia ia dar uma caidinha aí. Eu vou avançar a aula mais uns 2 minutinhos só, tá, gente? E desculpa novamente. Nas questões de indústria, o setor industrial, a China ultrapassou seus maiores concorrentes, se tornando, então, aí a maior potência industrial no mundo, né? Na idade contemporânea e no contemporâneo, e em alguns setores de ponta, como computador, eletrodoméstico, aço. A China já é
de longe, o maior produtor e consumidor mundial. Na mineração, o país se tornou o maior produtor de carvão com mais de 1,7 bilhão de toneladas, aumentando em muito também a produção de petróleo, ou seja, e de ferro. É o primeiro no mundo, tá? E para a gente dar uma finalizada, a gente vai falar um pouquinho de cultura da China, tá? Onde a cultura, né, do Extremo Oriente, né, não só da China, no geral, no Extremo Oriente, constitui-se pelo universo da cultura chinesa, tá? Algumas regiões possuem uma cultura própria, com elementos bem característicos e diferenciados, tá? E o mundo do Extremo Oriente possui aí uma unidade radical bem mais acentuada que a dos outros orientes. O que unifica essa cultura é principalmente a língua chinesa comum. E a religião é diversificada, tendo como principais o confucionismo e o taoísmo, tá? Então, o confucionismo é uma doutrina, né, criada por um pensador chinês chamado Confúcio, né, que prega, então, ideias filosóficas, abordagens pedagógicas, políticas, religiosas e morais. E o taoísmo é o famoso yin e yang, né? Que é conhecido como daoísmo, que é uma religião surgida na China no século II, tá? Originária, então, de uma filosofia oriental, tá? Que tem aí a fonte de universo, que é a vida, que é regida por dois elementos, o yin, que é o feminino, e o yang, que é o masculino. Ok? Então, com isso, a gente encerra a aula. Obrigado, pessoas, por terem me esperado. Desculpa. Depois eu vejo com a Gláucia um horário para a gente dar uma estendidinha a mais aí na aula de vocês, tá bom? Tá. Tem que anotar o nome? Oi? Tem que anotar o Não, nome? Paulo, já quem tá, só faltou o Felipe só. Tá bom? A Camila acabou Obrigada, também. de... Tchau. Quem que acabou de entrar? A Camila, já sei. Acabou a bateria da outra. Então, ó, eu vou encerrando a aula, tá bom? Tá bem. Tchau.